Olá, seja bem-vindo ao seu programa Bíblia Fácil, seu programa semanal de estudo da Bíblia. Nós estamos aqui numa bela casa, numa linda paisagem, na cidade de Campos do Jordão, no meio de uma natureza exuberante que nos revela um Deus de amor e um Deus de bondade. Além da revelação da natureza, nós temos em mãos a Bíblia Sagrada, que também nos revela sobre Deus. Por isso, eu quero te convidar a tomar a sua Bíblia e se unir a nós numa grande classe de estudos da Bíblia. Por um curto período de 3 anos e meio, os discípulos tiveram diante deles o maravilhoso Jesus. Dia a dia, andavam e falavam com Ele. Ouviam suas palavras de ânimo alcançado e assistiam às manifestações do seu poder em favor do doente e aflito. Ninguém jamais amou como Ele. A sua personalidade era magnética e atraía multidões. Não precisamos voltar à Palestina para ver aquilo que os discípulos viram. Através das páginas da Bíblia Sagrada, nós podemos entrar em contato com esse maravilhoso mestre da Galileia. 2000 anos se passaram, desde que seus pés tocaram este planeta, mas a sua presença hoje continua tão real como foi para os discípulos naquele dia. Deixe-se apaixonar, como eles, por esse maravilhoso Jesus. Antes de estudarmos nosso tema de hoje, eu gostaria de apresentar para você o estudo Maravilhoso Jesus. Esse tema que estamos abordando nessa nova temporada, eu também gravei lá em Israel, em alguns locais onde o próprio Jesus viveu. E nós preparamos esse lindo estudo para você fazer inteiramente grátis. Basta você acessar o nosso site biblia.com.br e fazer esse estudo online. São lindas imagens da cidade de Jerusalém, do Rio Jordão, do Jardim do Sepulcro, do deserto da Judéia, de Belém e de tantos outros lugares onde Jesus viveu. Você quer ter um vislumbre do que reserva para você nessas videoaulas? Confere comigo aí uma pequena amostra. E aí, gostou? Tem muito mais em nosso estudo. Então acesse agora biblia.com.br e comece o seu curso online. Com mais um detalhe, todos aqueles que fizerem as 3 lições desse curso online terão a oportunidade de imprimir um certificado como esse e guardar com muito carinho como uma lembrança desses momentos especiais que você passou estudando a Bíblia Sagrada. Então fica aí a dica para você, acesse agora o nosso site biblia.com.br e você vai clicar lá no curso Maravilhoso Jesus e fazer todas as lições. E ver também as lindas imagens que nós gravamos lá na Terra Santa.
A Bíblia não relata o que aconteceu na vida de Cristo dos 12 aos 30 anos. Mas o Evangelho de Lucas nos informa que com cerca de 30 anos, Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Deixa eu ler com você esse texto, aqui em Lucas, no capítulo 3 e o verso 23. Assim diz o evangelista: Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Por toda a Galileia se espalharam as novas do profeta do deserto e de sua maravilhosa mensagem, João Batista. Esta notícia chegou também a uma carpintaria na cidade de Nazaré. E lá houve alguém que entendeu que o seu tempo havia chegado. Despediu-se de sua mãe e foi em direção ao Rio Jordão. Ainda que primos, Jesus e João Batista não haviam se encontrado. A vida de Jesus fora passada em Nazaré, da Galileia, a de João no deserto da Judéia. Deus assim quisera. Não se devia dar lugar à acusação de haverem conspirado para apoiarem mutuamente as suas pretensões. João tinha conhecimento dos fatos que haviam assinalado o nascimento de Jesus. Ouvira falar da visita que fizera em sua infância a Jerusalém e de que passara na escola dos rabinos. Sabia da existência sem pecado que vivera e cria ser ele o Messias, mas não tinha tido a oportunidade ainda de encontrá-lo. O fato de haver Jesus permanecido tantos anos em obscuridade, não dando especial indício de sua missão, deu lugar a dúvidas, a ser, na verdade, ele o prometido no coração de João Batista. Mas João esperava com fé que, ao tempo designado pelo próprio Deus, tudo se haveria de esclarecer. Fora-lhe revelado que o Messias procuraria de suas mãos o batismo e seria então dado um sinal do seu caráter divino. Aqui em João, no capítulo 1, verso 33, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 33, nós lemos: Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem virdes descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu gosto de pensar nesse momento do batismo de Jesus, o encontro dos primos. Quando Jesus chegou, João reconheceu nele uma pureza de caráter que nunca divisara em homem algum. A própria atmosfera da sua presença era santa e inspirava respeito. Entre as multidões que viam até João, haviam pessoas curvadas ao fardo de milhares de pecado, mas nunca em toda a sua vida estiveram em contato com um ser humano de quem brotasse tão divina influência. Tudo isso estava em harmonia com o que fora revelado acerca do Messias. No entanto, João não teve coragem de oferecer-se para batizar Jesus. Como poderia ele, pecador, batizar o inocente? E por que haveria de que aquele que não necessitava de arrependimento submeter-se a um rito que era uma confissão de culpa? Isso não fazia sentido na mente de João. Mas Jesus tomou a iniciativa. Ele vai até o Rio Jordão, aproxima-se de João e pede para ser batizado. Ao ouvir o pedido, João se recusa e diz: Eu é que careço ser batizado por ti e tu vens a mim? Confirme, se bem que com branda autoridade, Jesus respondeu: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E João, cedendo, desceu com o Salvador até o Rio Jordão, sepultando nas águas. E logo que ele saiu da água, viu Jesus os céus abertos e o Espírito Santo como pomba que descia sobre ele. Jesus não recebeu o batismo para perdão de seus pecados, pois ele não tinha pecado. Mas ao assumir o nosso lugar, ele precisava dar os passos que os pecadores precisam dar para alcançar o perdão.
Ele deu foi o exemplo para que nós o seguíssemos. O batismo é um requisito à salvação. O próprio Cristo ensinou isso. Eu gosto do Evangelho de Lucas porque apenas ele diz que, após Cristo ser batizado, ele fez uma oração. Isso coloca um novo elemento no relato. Foi ao sair da água. Nas margens do Jordão, Jesus se inclinou em oração. Uma nova e importante fase do seu ministério se abria diante dele. O reino que viera estabelecer era o oposto daquilo que os judeus desejavam. Aquele que proclamara a lei sobre o Sinai seria condenado como transgressor, e o que viera derribar o poder de Satanás seria acusado como Beelzebu. Ninguém na terra o compreenderia. Sozinho deveria trilhar a vereda, sozinho carregar o fardo. Sobre aquele que abrir a mão da sua glória e aceitar a fraqueza da humanidade, deveria repousar a redenção do mundo. Viu e sentiu tudo isso. Firme, porém, Jesus permaneceu em seu desígnio. De seu braço dependia a salvação da raça caída, e ele estendeu a mão para agarrar a mão do onipotente Deus, do Deus de amor. E com a outra mão, como Deus homem, ele estende a mão para cada ser humano. Por isso Cristo é a ponte que nos une a Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, ensina que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Cristo, por sua vida sem pecado, por sua morte expiatória, por sua ressurreição, por sua ministração no santuário celestial, ele constitui hoje o elo que nos liga de volta ao Pai. É maravilhoso pensar nisso. Você se lembra da visão que teve Jacó, da escada de Jacó? Aquela mística escada que tocava os céus e tocava a terra, está lembrado? Aquela escada é um exemplo de Cristo, é uma tipologia de Cristo. Ao mesmo tempo que ela tocava os céus, Cristo, como Deus homem, ele se apega ao braço onipotente de Deus. Mas ao mesmo tempo que a escada tocava a terra, Cristo, com o braço humano, porque ele é Deus encarnado, ele segura em nossas mãos. E ele é a ponte, ele é a escada que nos une ao Pai. No sonho de Jacó, naquela escada, ele viu anjos descendo e subindo por ela. Foi através de Cristo que o céu se religa mais uma vez com a terra. É através de Cristo que nós temos mais uma vez a chance de sermos semelhantes a Deus, de termos em nós a imagem de Deus restaurada. É através de Cristo que nós temos a oportunidade de segunda chance, de vida eterna. Só Cristo pode fazer isso por nós. E ao passar pelo batismo do Rio Jordão, Jesus estava iniciando o seu ministério terrestre, que logo conduziria à cruz, o ápice desse ministério. Para quê? Para ser o nosso representante, o nosso advogado, junto ao Pai. Ao ser batizado, o olhar do Salvador parece penetrar o céu. Ao derramar a alma em oração, bem sabe como o pecado endureceu o coração do homem e quão será difícil que aceitem sua missão e o dom da salvação que ele oferece. Então Cristo, ali nas barrancas do Jordão, ele suplica ao Pai poder para vencer a incredulidade, quebrar as cadeias que Satanás usa para escravizar as pessoas. Pede ao Pai, então, uma demonstração de que o Pai aceita o seu trabalho, a obra que vier a fazer em prol da raça humana. Eu imagino quantos anjos se voluntariaram para trazer a resposta a esta oração de Cristo. Mas não, o próprio Pai responderá à petição do Filho e diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Abre-se os céus e sobre a cabeça do Salvador desce a forma
de uma pomba. João Batista vê a cena dos céus abertos, a pomba descendo e uma voz que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Essas palavras de confirmação foram proferidas para inspirar a fé naqueles que testemunhavam a cena e fortalecer o Salvador para a sua missão. Ao ser Cristo envolto na glória de Deus e ouvir-se a voz do céu, reconheceu João Batista o sinal que lhe fora prometido. Sabia ter batizado o Redentor do mundo. O Espírito Santo repousou sobre ele e, estendendo a mão, apontou para Jesus e exclamou aquele verso que você sabe de cor: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Ao João apresentar Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a cena que nos vem à mente são as cenas do santuário ou do templo, onde diariamente os pecadores levavam seus animais para que fossem sacrificados. Você se lembra de como funcionava? No Antigo Testamento, alguém, para obter o perdão, tinha que levar um animal até o santuário. Para cada tipo de pecado, havia um animal específico. Então o pecador levava esse animal até o santuário e, na presença de um sacerdote, ali, no pátio do santuário, o pecador deveria colocar a mão sobre a cabeça do animal, confessar o seu pecado e, em seguida, matar o animal. Essa era uma cena muito cruel, porque geralmente a oferta era de um cordeirinho, de 1 ano, sem defeito. Imagine você que aquele cordeirinho fora criado com todo carinho, com todo amor pela família, mas agora o seu dono tinha que cortar-lhe a garganta, dar fim à sua vida. Esta cena, ela provocava no coração do pecador um sentimento de arrependimento. E quando se cortava a garganta do cordeirinho, ao ver o animal contorcendo-se às dores da morte, o pecador tinha que ver a malignidade do seu pecado. Ele tinha que entender que o salário do pecado é a morte e que toda vez que ele peca, alguém tem que morrer para que ele não morra. Ao mesmo tempo, ele via nesse animal um símbolo do Messias que viria um dia para morrer em seu lugar. E pela fé, os seus olhos deveriam se estender para o futuro, o momento em que o Messias viria à Terra para ser o substituto, para ser, na palavra ou na profecia de Isaías, o servo sofredor, para dar a sua vida em lugar daqueles que pecam. Há um detalhe bem interessante também nos sacrifícios. Talvez você já tenha se perguntado: mas pastor, toda vez que peca tem que levar um animal? E se uma pessoa pecasse muito, quantos animais? E alguém que não estivesse próximo do santuário não estaria perto de um sacerdote? Como isso funcionava? Bem, você se lembra que no santuário, além de morrer os animais trazidos pelos pecadores, o próprio santuário tinha que prover diariamente 2 cordeiros. Um morto às 9 da manhã e outro às 3 da tarde. Esses animais eram oferecidos todos os dias ao longo do ano. Não podia haver um único dia em que esse animal não fosse sacrificado. Era chamado de sacrifício contínuo, porque todos os dias o animal tinha que morrer. E quando o santuário providenciava esses cordeiros de manhã e à tarde, o santuário estava pensando em 2 situações. Primeiro, os israelitas pobres, que não tinham animais para trazer quando pecavam. E em segundo lugar, aqueles que estavam longe do santuário e, por causa da distância, não poderiam vir até o santuário para sacrificar. Você entende agora por que Daniel, lá em Babilônia, assim que chegou pelo menos lá cativo, todas as vezes que orava, os seus olhos se voltavam para Jerusalém? É porque Daniel confiava que lá no templo, pelo menos até que Nabucodonosor destruísse, estava acontecendo o sacrifício diário. E aquele animal que lá morria beneficiava também a ele, que estava longe do santuário. E foi assim
que todas as pessoas do Antigo Testamento foram sendo evangelizadas, esperando que um dia o Messias se manifestasse. No Rio Jordão, quando João Batista apontou para Jesus e exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo", ninguém dentre os ouvintes, nem mesmo João, compreendia a importância dessas palavras. O Cordeiro de Deus. A ideia de Jesus como Cordeiro de Deus estava clara em todos os sacrifícios e cerimônias do santuário. Mas antes que houvesse um santuário na terra, houve um homem que entendeu muito bem o que isso significava. Seu nome, Abraão. Olhando para o livro de Gênesis, nós encontramos o personagem Abraão. No capítulo 12, Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele. Deus promete que a sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas dos céus. Ele abençoaria sua descendência para que através dela toda a terra fosse abençoada. Então Deus promete a Abraão um filho. Com o passar do tempo, nasce Isaque, o filho da promessa. O que Abraão não entendeu foi que, em seguida, Deus pede que Abraão sacrifique Isaque. Como poderia sacrificar o filho a quem tanto amava? Como poderia Abraão sacrificar se Deus havia prometido uma descendência? E quando Isaque nasceu, Abraão já estava em avançada idade. Mas a si mesmo ele confiou. A história de Abraão com Isaque no Monte Moriá, aonde ele ofereceria seu filho em sacrifício, é uma das histórias mais belas da Bíblia e mostra para nós uma figura, uma tipologia do Messias, do Filho de Deus, que um dia morreria para nos salvar. Ao chegar ao Monte Moriá com o seu filho, Abraão tinha recebido a ordem de Deus de sacrificá-lo. Isaque chega até a perguntar: "Meu pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o sacrifício para o holocausto?" Abraão responde para o seu filho: "Deus proverá o sacrifício." Ele achava que matando o seu filho, quem sabe Deus o ressuscitaria, mas nem ele tinha ideia do profundo significado das suas palavras, de que Deus iria prover o cordeiro para si. Nós notamos nessa cena duas coisas especiais. Primeiro, a fé do patriarca, em deitar sobre um altar o filho a quem tanto amava, disposto a tirar a vida do mesmo por amor ao seu Deus. Por outro lado, você tem Isaque, um filho obediente ao pai, que se submeteu. Isaque poderia ter se livrado, Isaque poderia ter corrido, mas Isaque obedeceu seu pai e, submisso, deitou sobre o altar, esperando a morte. Que cena extraordinária! Abraão ergue o cutelo, decide matar seu filho e, no último instante, ele ouve um anjo bradar: "Abraão, não faças nenhum mal a teu filho." Eu fico imaginando o coração desse pai. E quando Abraão olha para o lado, ele vê um cordeiro ou um carneiro preso entre os arbustos. E ali estava, providenciado por Deus, o animal que deveria ser usado para sacrifício em lugar do seu filho. Eu fico imaginando a alegria desse pai ao tirar o filho do altar, porque a vida lhe fora poupada, em poder voltar para casa com o filho que ele tanto amava. Mas a sua fé havia sido provada ao extremo. Essa história ilustra muito bem aquilo que um dia se passaria no Calvário, com uma diferença que todos nós temos que entender. A mão de Deus na cruz não pôde ser segurada. A mão de Deus teve que baixar e o filho teve que morrer. Passada essa experiência, Abraão compreendeu muito melhor a função que teria o Messias. Ele havia entendido a posição do pai
Ele havia entendido o amor do Filho e ele pôde vislumbrar melhor para ele e passar para gerações vindouras a visão de um Cristo que viria para se entregar, para morrer em lugar do pecador. Essa extraordinária experiência de Abraão ensina para todos nós que sem fé é impossível agradar a Deus. Fé no Cristo, fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías profetizou: como um cordeiro foi levado ao matadouro. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas as pessoas dos dias de Cristo não compreenderam a lição. E você, compreende bem a lição de hoje? Você está entendendo como que Deus salva unicamente através de Cristo? Antes de voltar para o céu, Cristo deixou uma ordem muito especial aos seus discípulos. Aqui, em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, nós lemos: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O desejo de Deus sempre é salvar. Salvar todo ser humano. Em 2 Pedro 3,9, isso está muito claro. Quando Deus dá a ordem para evangelizarmos, Ele quer que todos nós levemos a mensagem de salvação a todos os habitantes da terra. E aqueles que aceitam a Cristo como Salvador devem ser batizados como processo de preparação para a vida eterna. Eu queria ler com vocês um outro texto pronunciado pelo próprio Cristo, aqui em Marcos, no capítulo 16, verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Nas palavras de Cristo, nós temos os dois destinos possíveis ao ser humano: ser salvo ou ser condenado. E uma das condições impostas no texto, crer e ser batizado. Interessante que o batismo é essencial à salvação. O próprio Cristo foi claro nesse texto e em outros textos também. Uma outra questão muito importante: o que o batismo simboliza? E para entender isso, vamos ler o que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos? Aqui, na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, a partir do verso 3, o apóstolo Paulo diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. A linguagem de Paulo é muito clara. O batismo, ele significa morte para o pecado, sepultamento da velha vida e nascimento de uma nova criatura. Interessante que a analogia que Paulo usa aqui é que assim como Cristo foi morto, sepultado e ressuscitou, o batismo passa a simbolizar também morte, sepultamento e ressurreição. Assim como Cristo foi morto, nós morremos para o pecado. Assim como Cristo foi sepultado, nós somos sepultados nas águas. E por falar nisso, o batismo tem que ser por imersão. Mas eu daqui a pouquinho vou explicar melhor esse assunto para você. E quando alguém emerge da água, isso é um símbolo de ressurreição, de nova vida, de novo nascimento.
As coisas antigas ficaram para trás. Agora é uma nova vida, uma nova caminhada ao lado de Jesus. Então, se você quiser encontrar na Bíblia uma cerimônia que celebre a morte e a ressurreição de Cristo, é esta, é o batismo. Quando nós somos batizados, nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo, porque nós nascemos para uma nova vida. Daí o significado maior do batismo, inclusive visto na morte, no sepultamento e na ressurreição do Senhor Jesus. Um outro ponto importante do nosso estudo de hoje é entendermos quais as condições que alguém deve preencher para então ser batizado. A primeira delas nós encontramos num texto que eu já li, Mateus 28, 18 e 19. Jesus disse que nós devemos batizar as pessoas e ensiná-las a guardar todas as coisas que ele disse. Ou seja, alguém para passar pelo batismo deve primeiro ser doutrinado. É claro que eu não estou falando de que há necessidade que a pessoa forme-se em teologia para então ser batizada, mas as doutrinas fundamentais, elementares da Bíblia, elas devem ser conhecidas e praticadas. É por isso que Jesus falou que nós devemos ir e ensinar as pessoas. O plano da salvação é um plano pedagógico. Ensinar as pessoas significa mostrar a natureza pecaminosa que nós herdamos, o papel de Cristo como nosso Salvador e substituto e a necessidade de uma entrega completa e sem reservas ao senhorio dele. Essa seria uma primeira condição. Nós temos que ser doutrinados, nós temos que conhecer a vontade de Deus, vontade essa expressa na Bíblia. Mas há uma segunda condição que eu também já li no estudo de hoje, que aparece em Marcos 16, 16. Lá disse: quem crer e for batizado. Antes do batismo, tem que haver a crença. Quando nós vamos para Atos, no capítulo 8, nós encontramos ali um incidente que ilustra muito bem essa verdade. Filipe foi levado para encontrar-se com alguém que estava lendo a Bíblia, mas não compreendia. Esse servo era alguém respeitado, de um reino distante, mas que havia encontrado ali a palavra de Deus. Era um eunuco e ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Quando Filipe se aproxima e diz à Bíblia, sobe no carro e pergunta: o que você está lendo? Você entende o que você lê? E ele responde assim: como que eu posso entender se não há quem me explique? E Filipe começa agora a explicar para o eunuco a passagem que ele estava lendo de Isaías. Aqui está claro mais uma vez a necessidade de doutrinar as pessoas antes que elas sejam batizadas. Depois de entender a profecia, surge no coração do eunuco o desejo pelo batismo. E a resposta de Filipe é clara: é lícito se você crê em Jesus como teu Salvador. E o eunuco responde: eu creio. Quando o eunuco disse que ele cria, Filipe mandou parar o carro que eles estavam. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Aqui nós vemos uma segunda condição para alguém ser batizado. Tem que crer em Jesus Cristo. E a Bíblia apresenta em Atos 2,38 ainda uma terceira condição, que eu queria ler com vocês. Atos capítulo 2, verso 38. A palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 2, verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você percebe que antes da palavra batismo tem a questão do arrependimento? Pois bem, alguém para ser batizado deve arrepender-se da sua vida pregressa, arrepender das coisas que fazia, para agora assumir uma nova direção. E é claro, quando falamos em arrependimento, em mudança de vida, estamos pensando também numa conversão. Conversão significa literalmente seguir numa direção oposta daquela que eu estava. Aquele que aceita Cristo como seu Salvador e passa pela conversão
passa agora a viver diferente do modelo que nós temos hoje, numa sociedade aversa a Deus, ou que não se importa com sua palavra, ou que não exerce fé no Salvador. Então essas são as condições que todo mundo tem que preencher antes de ser batizado. Uma outra pergunta que eu gostaria de responder com vocês no estudo de hoje é a respeito de batismo ou da forma de ser batizado. Quantos batismos existem? O apóstolo Paulo aqui em Efésios, no capítulo 4, verso 5, escreveu: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Alguns podem ler esse verso e pensar que Paulo está dizendo que um só batismo tem a ver com uma só vez. Mas não pode ser esse o significado do texto, porque o próprio apóstolo Paulo foi alguém que batizou pessoas que já haviam sido batizadas. Você pode conferir isso em Atos capítulo 19, nos versos 1 a 5. Paulo estava em Éfeso e ele se encontrou ali com alguns discípulos de João Batista. Paulo falou para eles a respeito do Espírito Santo e perguntou se eles haviam recebido o Espírito Santo quando eles creram. Os discípulos responderam: mas nós nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então Paulo ensinou para eles a respeito do Espírito e Atos 19 diz que eles foram batizados. Então a Bíblia fala de alguém que passou por um rebatismo, alguém que se batizou mais de uma vez. Então quando Paulo diz em Efésios 4, verso 5, de que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, Paulo não está falando na quantidade, mas nas formas. O mundo cristão em geral hoje celebra o batismo de 3 maneiras. Batismo por aspersão, quando a água é aspergida no batizando. Batismo por infusão, quando a água é derramada na cabeça do batizando. Ou batismo por imersão, quando o candidato é mergulhado nas águas. Aí eu pergunto para você, dessas 3 formas que geralmente as igrejas batizam, qual é a fórmula bíblica? Pois nós devemos ficar com ela. Com base nos textos que já lemos hoje, nós podemos chegar a uma única conclusão, que o batismo bíblico é o batismo por imersão. Vamos começar pensando na questão da palavra grega. A palavra baptizo, da língua grega, que foi traduzida por batismo, significa basicamente 3 coisas: afundar, mergulhar e imergir. Ou seja, não pode haver baptizo se a pessoa não for sepultada nas águas. Isso nos mostra que o batismo correto é por imersão. Um outro argumento. Se nós olharmos para Mateus capítulo 3, verso 16 em diante, você vai perceber que o Cristo, ao ser batizado, ele foi imergido nas águas. E aquele que batizou Jesus, João Batista, batizava no Rio Jordão e também nas águas em Enom, perto de Salim. E a Bíblia é clara em dizer que ali havia muitas águas. Água suficiente para afundar, para mergulhar o batizando. Se nós vamos ainda para Atos capítulo 8, no episódio que hoje nós já mencionamos, a respeito de Filipe e o eunuco, você encontra aí mais um exemplo de alguém que foi batizado nas águas. Filipe mandou parar o carro e o texto de Atos 8 é claro. Ambos desceram à água. Aquele que seria batizado e aquele que batizaria, para então a cerimônia acontecer. E é claro que nós não podemos nos esquecer de Romanos, capítulo 6, onde o apóstolo Paulo ensina o simbolismo do batismo. E se o batismo significa morte, sepultamento e novo nascimento, não se sepulta uma pessoa apenas aspergindo ou derramando água em sua cabeça, mas se sepulta completamente colocada na terra, ou, no caso do batismo, mergulhando nas águas. Há mais um detalhe interessante nesse tema
que nós precisamos compreender. Quando alguém está apto para ser batizado? Porque hoje existe a prática em muitas religiões do pedobatismo, o batismo de recém-nascidos. À luz de todos os textos que hoje nós estudamos, nós podemos compreender de forma bem clara de que o pedobatismo, o batismo infantil, ele não é bíblico. Pois se alguém para ser batizado tem que ser doutrinado, tem que crer, tem que se arrepender. É claro que uma criança recém-nascida não tem essa capacidade. E a Bíblia não autoriza ninguém a batizar uma criança. Nós não temos na Bíblia nenhum exemplo de batismo de recém-nascidos. Você vai encontrar mesmo no cristianismo uma outra prática interessante. Alguém que se batiza por pessoas que já morreram. Ora, se a morte assinala a salvação ou a perdição de alguém, é impossível beneficiar alguém que morre. As nossas orações, todo o nosso trabalho, a nossa atenção deve ser pelas pessoas enquanto elas estão vivas, porque uma vez morta, nós não podemos beneficiá-las com nossas orações e muito menos nos propondo a batizar em lugar delas. Não existe batismo por procuração. Cada um tem que tomar a sua decisão, cada um tem que dar esse passo. É uma questão de fé, é uma questão de salvação e é uma questão pessoal. Sabe, querido amigo, sabe, querida amiga, o batismo é uma ocasião muito especial na vida de todo crente. Há mais de 3 décadas eu passei por essa cerimônia e eu jamais me esquecerei aquele dia 25 de setembro de 1985. Foi num sábado à tarde, onde numa lagoa, lá no estado do Espírito Santo, próximo à cidade de Guarapari, eu pude descer as águas batismais, sendo batizado pelo pastor Ivanir da Rocha Pires. Que alegria foi para mim naquele sábado, mesmo com 13 anos de idade, entrar naquelas águas e sair como uma nova criatura. Há uma linda promessa na palavra de Deus para todos aqueles que aceitam a Cristo e se rendem a Ele. No momento em que nós somos batizados, o nosso nome é arrolado no livro dos céus. E aí ele permanece, se nós formos fiéis e leais a todo o ensino da palavra de Deus. Mas há um detalhe a mais na minha história que eu queria partilhar com você. Antes de ser batizado aos 13 anos de idade, após haver estudado a Bíblia e conhecido a vontade de Deus, os meus pais haviam me batizado com apenas 2 meses de vida. Você pode talvez achar isso interessante e talvez você passou pela mesma experiência. Talvez os seus pais também te batizaram quando você tinha poucos meses de vida. Mas por mais sincera que a dona Adelaide e seu José, meus pais, tenham sido, esse batismo para mim, ele não teve nenhum valor. Por quê? Porque ele não é bíblico. E com isso nós concluímos o seguinte: por mais sinceros que sejamos, se nós não praticarmos aquilo que está na Bíblia, mas uma tradição ensinada pelos homens, pouco valor isso terá para a nossa vida espiritual. Nós vivemos em um país cristão e talvez eu esteja falando para alguém agora que foi batizado quando era ainda bebê. Amigo, por mais sincero que teus pais tenham sido, esse batismo não confere a você o perdão que você precisa, não confere a você os ritos celestiais ou tudo aquilo que o céu realiza em prol daqueles que se batizam. Por isso, a necessidade de passar por esse batismo. O grande problema é que muitos presos a essa tradição, uma tradição que não é bíblica, são confundidos por um outro argumento, quando se ensina por aí que quem passa por um novo batismo renega o primeiro e está condenado. E sabe por que se ensina isso por aí? Para tentar prender as pessoas numa tradição que é errada, uma tradição
que não está na palavra de Deus. Então a grande questão que fica hoje é: você vai ficar com a Bíblia, com todos os textos que nós lemos, ou você vai ficar com a tradição? Nesse ponto, eu queria evocar aqui a palavra do apóstolo Pedro, quando lá no livro de Atos ele declarou: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa. Eu não sei por quanto tempo você caminhou na tradição, eu não sei o que te ensinaram sobre o batismo, mas o texto que nós lemos hoje, ou os vários textos, eles são claros para nos ensinar que o batismo verdadeiro, que o batismo bíblico é por imersão e que ele só pode ser assumido quando se há idade suficiente para ser doutrinado, para se crer, para se arrepender e então ser mergulhado nas águas como um símbolo da nossa entrega a Cristo, como um símbolo de um novo caminho, de um novo nascimento. O que você vai fazer diante desse convite que a palavra de Deus faz para mim e para você? Um outro detalhe que a própria Bíblia ensina é que nós não podemos nos demorar nessa decisão. O livro de Atos diz claramente: e agora? Por que te demoras? Levanta, lava os teus pecados, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. O nome de Cristo deve ser invocado para perdão dos pecados e para o novo nascimento. Quantas pessoas hoje, através do estudo da Bíblia, estão tendo a oportunidade de tomar uma decisão ao lado de Cristo, de tomar a decisão certa. E eu e você não podemos ser indiferentes ao apelo que Deus faz para todos nós. Eu queria partilhar um outro texto muito especial da Palavra de Deus com vocês, aqui em Atos, no capítulo 10. Você conhece a história do centurião Cornélio? Esse homem era um homem fiel a Deus, temente a Deus. Enviou mensageiros à casa de Pedro e para que Pedro pudesse atender esses mensageiros, o próprio Deus deu uma visão, a visão de um lençol, onde Deus demonstrou claramente para Pedro que ele não deveria fazer acepção de pessoas. Interessante que Pedro foi com os mensageiros e quando ele chegou na casa de Cornélio, ele explicou a visão, o sentido da mesma e pregou para eles a palavra. Agora olhe com atenção o que está escrito em Atos capítulo 10, a partir do versículo 47. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. A Bíblia é clara em dizer que batizados, eles receberam o Espírito Santo. Você já ouviu falar também sobre o batismo do Espírito? Em realidade, nós somos batizados pelo Espírito para que haja conversão. A dádiva do Espírito não é posterior ao batismo, mas ela antecede ao batismo nas águas. E aqui está um exemplo de alguém que recebe o Espírito e passa pelo batismo. Esta é a obra do Espírito Santo no coração humano. E a pergunta que fica lá é também feita para você hoje. Pode alguém, porventura, recusar as águas para que seja batizado? Nós não podemos mais postergar essa decisão, porque isto é importante e essencial para a salvação de todos nós e para nos apossarmos da vida eterna que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, querido amigo, querida amiga, entenda cada vez mais esse assunto e que esses textos nos levem a contemplarmos a Cristo como nosso Salvador e que nasça em nosso coração o desejo de passar pelo santo batismo, porque assim fazendo, nós estaremos nos preparando para a vida eterna que será dada a todo aquele que crê quando Jesus voltar. Jesus é nosso modelo em tudo. Ao se dirigir ao Rio Jordão para ser batizado, Ele nos deixou o exemplo a ser seguido. Quando compreendemos seu grande amor
e nos rendemos a Ele, devemos ser batizados como uma expressão pública da nossa fé. Fé que opera para a salvação. O batismo é um testemunho de nossa entrega a Cristo e do nosso abandono do mundo e dos seus pecados. É uma demonstração do nosso amor a Cristo e do cuidado que Ele tem por nós. Diante das verdades que nós hoje aprendemos, a pergunta que eu faço para você é: qual será a sua decisão? Você compreende a necessidade de ser batizado para a sua salvação? Então tome hoje a decisão de se preparar para ser batizado, de entregar sua vida a Cristo. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto nós ouviremos agora mais uma música. Eu já fui ovelha errante, do pastor eu me afastei, quis seguir outros caminhos e do aprisco me ausentei. Foi um passo após o outro, sem notar eu me perdi, e já era noite escura, quis voltar, não consegui, e cercou-me o desespero, tive medo de morrer, pois o frio congelava, não podia me mover, porque fui assim tão longe, que tolice cometi. Se eu pudesse voltaria para nunca mais sair. De repente ouvi ao longe uma voz tão familiar. Era meu pastor chamando, quase rouco de gritar. Me avistou lá do penhasco e correu pra me alcançar. Estendeu seu cajado, conseguiu me resgatar. Choro agora de tristeza, no meu peito sinto a dor. Dor maior é quando penso que deixei o meu pastor, que me abraça em seu peito e com força me sustém. Seu amor então me acalma e me faz sentir. Seu amor então me acalma e me faz sentir tão bem. Eu espero que, após ouvir essa canção, o seu coração tenha se aberto à influência de Cristo e que você tome a decisão de ser batizado. Eu queria orar por você agora. Pai querido,
Muito obrigado, Senhor, por teu grande amor e pelo exemplo que o Senhor nos deixou ao ser batizado. Coloque em nosso coração também o desejo pelo batismo e nos prepare a todos para essa cerimônia. Nos ajude a cumprir as condições que a Tua Palavra apresenta para um dia estarmos nos céus. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter participado no estudo de hoje. Eu quero incentivar você a acessar o nosso site biblia.com.br. Nesse site, você vai encontrar o curso Maravilhoso Jesus online para você fazer. E lembre-se, todos aqueles que fizerem todas as lições poderão, ao final, receber um lindo certificado para você imprimir, para você guardar na sua casa com muito carinho. Lembrando que na próxima semana a gente volta para mais um tema da Palavra de Deus. Vamos continuar aprendendo sobre o maravilhoso Jesus? Eu espero você. Até lá.